Mas seguindo aqui, as consequências, porém, são exatamente as mesmas. Ser o homem imerso em um nada ou num reservatório comum é para ele a mesma coisa. Aniquilado ou perdendo a sua individualidade, é como se não existisse. As relações sociais nem por isso deixam de romper-se e para sempre. O que lhe é essencial é a conservação do seu eu. Sem este, que lhe importa ou não subsistir? O futuro afigura-se-lhe sempre nulo e a vida presente é a única coisa que o interessa e o preocupa. Sob o ponto de vista das consequências morais, essa doutrina é, pois, tão insensata, tão desesperadora, tão subversiva como o materialismo propriamente dito. A esse sistema podem opor-se inumeráveis objeções, das quais são essas as principais. Não se podendo conceber divindade sem infinita perfeição, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas, tendo necessidade de progredir, devendo cada parte ser submetida à lei do progresso. Força é convir que o próprio Deus deve progredir, e se ele progride constantemente, deveria ter sido, na origem dos tempos, muito imperfeito. E como pôde um ser imperfeito, formado de ideias tão divergentes, conceber leis tão harmônicas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e previdência, quais as que regem o universo? Se todas as almas são porções da divindade, todos concorreram para as leis da natureza, como sucede, pois que elas murmurem sem cessar contra essas leis que são obra sua. Ou seja, se nós temos as almas que vêm de um todo, considerado um todo universal, subentende-se que esse todo universal é um ser perfeito, né? E nós sabemos que nós, enquanto vivemos aqui, temos muita coisa a melhorar e aprender. Então é um pouco ilógico você ver que existe um todo universal, que você sai daquela parte, vem para o planeta e depois você volta para esse todo universal. Se fosse assim, conforme essas almas iam voltando para o todo universal, elas seriam melhoradas, e aí isso, cada vez que acontecesse, as almas voltariam melhores. Mas não é assim. Então, também fica aí um ponto de reflexão de uma situação ilógica, que a gente precisa entender que a gente tem a nossa individualidade. Todos os nossos esforços que nós fazemos, justamente é para isso. É para que a gente possa, na medida que o tempo for passando e as existências forem passando, a gente possa ser burilado, ser melhorado. E a individualidade preserva isso, porque o esforço é de cada um, né? Nós somos seres que buscamos constantemente a nossa melhora, mas isso depende de pessoa para pessoa, de ser para ser. E aí, a última doutrina é a individualidade da alma antes e depois da morte. Essa é a doutrina que nós defendemos, que é a visão espiritual do céu e inferno, que é o estado, né, de consciência que cada alma se encontra, né? O céu e o inferno está muito ligado a isso, né? A maneira como você reage. As coisas podem acontecer na nossa vida, mas a maneira que nós respondemos a esses problemas, isso sim, nos é possível, né? Nós temos situações, circunstâncias, mas sabemos que é a nossa resposta, é a nossa individualidade, que a gente traz ao longo da nossa existência, todo o conhecimento adquirido. Falando um pouco mais sobre a nossa individualidade, é para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente. Crença que tem formado a base de todas as religiões desde que o mundo existe. E se a lógica nos conduz à individualidade da alma, também nos aponta esta outra consequência. A sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem, como a do homem perverso, estivesse no mesmo nível do sábio, do homem de bem. Segundo os princípios de justiça, as almas devem ter responsabilidade dos seus atos. Para haver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade. E com a fatalidade não coexistiria a responsabilidade. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte. Ou, por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. No que elas diferem essencialmente é quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Daí, os pontos de fé contraditórios dando origem a cultos diferentes, e os deveres impostos por estes, consecutivamente, para honrar a Deus e alcançar, por meio
o céu, evitando o inferno. Então, meus amigos, minhas amigas, nós acreditamos, temos convicção que a visão espiritual é que o céu e o inferno é um estado de consciência, ou seja, na medida que eu sinto aquilo que está acontecendo na minha vida, ou na medida que eu conduzo a minha vida, isso pode ser um céu ou pode ser um inferno. Então, isso está muito intimamente ligado com toda a nossa bagagem, com todo o nosso esforço voltado para o nosso aprimoramento, para as questões reflexivas, né, da nossa existência. Então é importante, sim, sabermos que há algo, né, o porvir e o nada. Se você vive pautado simplesmente no aqui e agora, você tem um vazio existencial e nada justifica, né? Situações quando você tem perdas, quando você tem situações muito difíceis para você enfrentar, essa doutrina do nada, ela é muito imediatista, ela é muito fria e calculista, né? Isso nos torna seres muito desassociados. Se fosse essa doutrina que prevalecesse no planeta Terra, com certeza a sociedade estaria de mal a pior. Graças a Deus, nós caminhamos sempre para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Então é uma doutrina realmente que as pessoas precisam refletir sobre ela, né? Será que existe algo? Se existe algo, vamos pensar sobre isso. Como que seria esse algo, né? Então sim, a nossa individualidade fica com a gente, porque todo o esforço, todo o bem que nós plantamos, né, como agricultores que semeiam a sua terra, que depois colhem os frutos. Essa é a ideia, né? É nosso estado mental. Somos agricultores buscando sempre plantar coisas boas para que a gente possa sim atingir a perfeição, que é o nosso objetivo principal. Ok? Por esta tarde, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a participação. E na próxima semana estaremos juntos e o capítulo 2 vai falar sobre o temor da morte. Eu agradeço imensamente esse momento com vocês e que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Muito obrigado e um bom estudo a todos.